Vamos falar do Flamengo, tem Fla-Flu pela frente, pega o Fluminense, é domingo no Maracanã, e a tendência de que o Felipe Luiz utilize novamente o elenco principal. A gente vai ver a reportagem com a preparação do Flamengo para esse clássico contra o Fluminense no domingo. Na volta a gente comenta, roda aí. Depois da vitória contra o Vasco no meio de semana, o Flamengo já tem outro clássico pela frente no Campeonato Carioca. O rubro-negro enfrenta o Fluminense no Maracanã neste domingo às 18 horas. E a equipe comandada por Felipe Luiz espantou uma leve tensão após o início ruim no estadual com os garotos do Sub-20, enquanto o time principal focava na pré-temporada. Mas clássico é clássico, tanto que a última equipe que venceu o Flamengo foi justamente o Fluminense. Foi na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Fla perdeu para o Tricolor pelo placar de 2-1. Para a partida de domingo, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo o mesmo time que venceu na quarta-feira. O Flamengo é o atual campeão estadual e busca o seu tricampeonato carioca. O ano está só começando e ainda há muito tempo para saber quais feitos o rubro-negro pode alcançar em 2026. Vene Casagrande, como é que vem o Flamengo para pegar o Fluminense? Qual você acha que deve ser a ideia do Felipe Luiz para esse clássico aí em relação à escalação? Quem começa jogando, meu amigo? Flávio, antes de mais nada, vale informar que o planejamento não vai mudar de novo. Ou seja, vai ser novamente o elenco principal, que a gente viu contra o Vasco da Gama, Felipe Luiz na beira do gramado. Saber qual é o time é um exercício de adivinhação, ainda mais que ainda estamos na sexta. Ainda vai. Tem treino sexta, tem treino sábado, mas eu acredito numa equipe, digamos, mesclada, como foi contra o Vasco. Exemplo, o Luiz Araújo foi reserva, ele pode ser titular agora. Samuel Lino foi reserva, ele pode ser titular agora. O Pedro foi reserva, ele pode ser titular agora. Na zaga, Vitão foi titular ao lado do Léo Pereira, de repente já pinta ali um Léo Ortiz ao lado do Vitão. Na lateral direita, de repente, o Varela e não o Emerson Royal. A dúvida é na lateral esquerda. Ayrton Lucas vai ser relacionado agora, porque o Alexandre jogou alguns minutos. O Daniel Salles jogou improvisado. Então, independentemente da equipe, a gente vai ver uma equipe ali bem mesclada. Porque contra o Vasco da Gama, na situação fria mesmo, poucos jogadores titulares começaram essa partida. O Rossi, o Léo Pereira, o Pulgar Carrascal. E o Carrascal. Hoje eu não consigo cravar que o Plata é titular no setor ofensivo do Flamengo, mas o Carrascal talvez seja. Mas enfim, então assim, é uma equipe mesclada, é o famoso misto quente, né, que a gente costuma dizer. Então, a ver o que o Felipe Luiz vai montar para esse duelo, mas será o elenco principal. Ô Moretti, você aí como um cara neutro, apesar que o Vascaíno, a rivalidade com o Flamengo é maior que a do Fluminense, mas... Que rivalidade? Não tem mais rivalidade. Não tem rivalidade, bebê. De lá pra cá não tem, mas de cá pra cá, de lá pra cá tem. A produção pesquisa aí, rivalidade, Flamengo e Vasco. É. Em que outro lugar do mundo tem um rival que não ganha tanto tempo assim de um outro rival? De verdade. Ih, rapaz, voltou a pilha, voltou a pilha. O que eu falo? É informação isso é fato, isso é fato. Quem é o maior rival do Flamengo hoje? Palmeiras, pô. Palmeiras? Por que esse silêncio? Olha só, eu sou vascaíno, mas vocês têm aí um... Por que esse silêncio? Não, falando sério, qual é o rival hoje do Flamengo? Palmeiras. Eu achei que ia além, achei que ia falar Real Madrid, PSG, Manchester City. Ô, Flamengo, pés no chão. Palmeiras. Tá bom, eu tava falando com o Moretti, aguenta aí, Benê. Moretti, qual é o maior rival do Vasco? É o Flamengo. Sim. E no Flamengo, eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Tá bom. Um time alternativo do Flamengo, pegando um Fluminense titular com força máxima, quem é favorito? Flávio, a gente aqui no off estava comentando, né? Inclusive, quando a gente saiu do programa de quarta-feira, eu cheguei a falar com você sobre a questão Vasco e Flamengo, que o Vasco chegou como favorito, mas quando enfrenta o Flamengo tudo pode acontecer do lado deles. Eu acho que essa questão envolvendo o Vasco e Flamengo, ela envolve também o Fla-Flu, no sentido de que o Fluminense sempre consegue surpreender o Flamengo. Então é claro, o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo time mesmo que tem... Mesmo o time reserva do Flamengo é favorito diante do titular do Flu? Creio que sim, até pela atuação que a gente viu do Flamengo na quarta-feira, Flávio. O Flamengo ele vence o Vasco da Gama não apenas por uma questão física, uma questão emocional, mas por uma questão tática. Eu comentei com o Vene, eu estava acompanhando o jogo,
todos os movimentos do Flamengo dentro de campo eram coordenados. Os caras olham ali e sabem o que fazem. Todo mundo muito entrosado. Então o Flamengo, dos 11 iniciais ao time reserva, eles vão entrar e eles vão dar conta do recado. Isso que é muito legal. O Felipe Luiz realmente conseguiu ajustar a equipe e ter todo mundo ali na mão dele. Então o Flamengo entra como favorito com qualquer equipe que escalar para o jogo de domingo. Só que do outro lado tem um Fluminense que, volta a repetir, consegue ser esse vilão do Flamengo. Consegue interromper uma sequência de títulos cariocas do Flamengo. O Fluminense chega a ser bicampeão carioca. Foi 22-23. 22-23 anos que o Flamengo vence Libertadores, o Fluminense bate campeão carioca. No ano seguinte, o Fluminense conquista o título da Libertadores, conquista também o título carioca. Então, assim, o Fluminense consegue ser essa equipe... Venceu o último Fla-Flu também. Venceu o último. Então, o Fluminense consegue ser essa equipe que freia o Flamengo. O Flamengo, volta a repetir, chega como favorito. Mas parece que o Flamengo, quando vê do outro lado ali o Fluminense... Treme? Parece que treme, Flavinho. Ixi, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando o Fluminense vê o Flamengo, parece que é final de Copa do Mundo sempre. Pode ser nesse sentido. É incrível, cara. É dá mais supera, ele joga mais vontade. É superação mesmo dentro de campo. É. E isso não é uma crítica ao Fluminense, não. Pelo contrário, elogio, né? Eu acho que é um elogio. E tá certo, tem que ser assim. Eu acho que clássico, todo jogador deveria entrar da forma que os jogadores do Fluminense costumam entrar nos últimos anos contra o Flamengo. É uma postura que não vê quando o Fluminense enfrenta o Vasco. Exatamente. Essa ciranda aí. O Flamengo celebrou na data de hoje, nas redes sociais, os 7 anos da chegada do Bruno Henrique ao clube. Pô, ídolo máximo, né? Assim, dessa geração. Tá ali com a Arrascaeta, depois do Zico, desse time. Acho que a Arrascaeta e Bruno Henrique são os grandes símbolos, né? São jogadores que mais conquistaram títulos na história do rubro-negro. Com a camisa do Fla. Até o momento, o Bruno Henrique tem 110 gols e 53 assistências. Olha, também teve homenagem ao Pedro, o atacante que chegou no ano seguinte, em 2020, completa 6 anos de clube. O 9 bolado é um dos jogadores que mais marcou gols com a camisa do Flamengo na história do clube. São 152 gols, 37 assistências e muitas taças erguidas pelo clube do coração do Pedro. Em relação à idolatria, o Bruno Henrique entrou no hall dos grandes ídolos do Flamengo, né? A gente ouvia muito quando o Gabigol estava fazendo sucesso, era a referência. Depois do Zico vem o Gabigol. A forma como o Gabigol saiu, o Bruno Henrique passou o Gabigol na galeria de ídolos, ali próximo do Arrascaeta, abaixo do Zico. É muito pessoal isso. Mas hoje vejo uma simpatia, um status do Bruno Henrique, talvez superior ao Gabigol, ficou meio manchado. É pessoal, eu acho que questão de idolatria, eu acho que cada um tem a sua forma de pensar e eu respeito bastante. Pra você, mas eu, como torcedor do Flamengo, eu considero o Bruno Henrique mais ídolo que propriamente o Gabigol. Primeiro porque o Bruno Henrique continua. E tudo que o Gabigol fez de importante para o Flamengo, o Bruno Henrique também fez. Também estava lá, A gente lembra muito dos gols do Gabigol na final da Libertadores, por exemplo, em 2019, mas naquele ano o Bruno Henrique jogou muita bola. E se não fosse o Bruno Henrique, talvez o Gabigol não fizesse a quantidade de gols que ele fez naquela temporada. O Bruno Henrique, ele joga muita bola todos os anos com a camisa do Flamengo, mesmo depois de uma lesão extremamente grave no joelho, ele voltou bem dessa lesão. Então é o cara que, assim, respondendo a sua pergunta, ele senta à mesa com o Zico, por exemplo, na idolatria ali da história do Flamengo. Ele é Arrascaeta. Essa geração 2019 para cá, na minha concepção, vai ficar conhecida como a geração do Arrascaeta. Porque pra mim ele é top 1 aí de idolatria. E eu, assim, no meu caso é porque eu levo em consideração vários fatores. Levo em consideração também o extracampo. O Arrascaeta nunca se meteu em nenhuma polêmica. O Bruno Henrique, ele acabou se metendo numa polêmica recentemente. A gente viu questão de, enfim, aposta, cartão amarelo ou não. Mas querendo ou não, ele acabou expondo um pouco a imagem do clube. E eu levo em consideração isso. Mas isso, repito, é pessoal, é o Vene Casagrande. Agora, como jornalista te respondendo, Bruno Henrique senta à mesa junto com o Zico, de idolatria, o Arrascaeta senta e o Pedro também senta. Querendo ou não, o Pedro, ele é ídolo na história do Flamengo, por tudo que ele fez e vem fazendo, porque ele ainda é jogador do Flamengo. Só que o Pedro, ele não tem aquele marketing que outros jogadores costumam ter quando passam com a camisa do Flamengo. Mas dentro de campo, sem sombra de dúvidas, ídolo. E em 22 ele foi o grande nome da Libertadores. Foi o grande nome. Foi o rei da América, foi artilheiro, bateu recorde. Pedro foi o cara daquela Libertadores. O Vene West Ham, então, recusou a proposta do Flamengo. Ela tinha chegado a 35 milhões, se eu não estou enganado.
E aí, 35 mais 5. Mais 5. Então Isso. tá correto ali o que Batendo 40, isso, né? Batia 40, né? E o que houve para o clube inglês ter recusado, quer mais? Eles querem 45, tem que chegar até quanto? Como é que tá essa conta aí, Vinícius? Nossa, tem muita coisa, essa Flavinho. proposta recusada de a 40, proposta é o total, 40, beleza. Só que a proposta Recusou. não foi recusada só por conta do valor. É pela forma de pagamento, não é foi pelo só... valor. Tá bom. Exatamente. Entendi. É pela também o momento de liberação do Lucas Paquetá, porque o West Ham, ele tá pensando no ganho esportivo em ter o Lucas Paquetá. Só que vai chegar num determinado momento que eles não vão mais pensar nisso. Porque o Lucas Paquetá, ele está infeliz lá. E ele já deixou isso claro. Agora o cara vai isso bater não o quer pé, dizer não que tem ele vai jeito. bater o pé e vai falar assim, nunca mais vou jogar. Não é o perfil Ele dele. não vem jogando por conta de uma lesão. E isso, informação oficial, não é por conta da negociação com o Flamengo ou por conta do desejo dele de retornar ao Flamengo. A questão é o seguinte, a pergunta que eu faço é, até quando o West Ham vai conseguir sustentar uma situação como essa? Um jogador infeliz, quando o treinador já sabe que o jogador está infeliz e vai chegar num determinado momento que nem o treinador mais vai querer escalar o Lucas Já não vai Paquetá. escalar, não vai jogar agora. Não jogou a última partida, Perfeito. não joga final de semana, não joga desde 6 de janeiro, também Perfeito. está sendo usado lá. E eu acho que o Flamengo está agindo de uma maneira extremamente correta. A estratégia do Flamengo está sendo perfeita na minha concepção. Primeiro, tem até março para contratar, porque é quando fecha a janela de transferência. Segundo, os jogos mais importantes não são agora, embora o Campeonato Brasileiro comece agora, mas digamos que com essa matéria-prima que o Filipe Luís tem, ele consegue dar conta do recado, consegue iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Agora, até quando o West Ham vai ter essa paciência que eles estão tendo com o Lucas Paquetá? Porque a janela de transferência deles fecha antes. Isso quer dizer que eles podem pegar esse dinheiro da venda do Lucas Paquetá e contratar um outro jogador. Só que eles precisam agir rápido. E aí, se eles não fizerem isso, e aí eles vão perder a oportunidade de contratar um outro jogador, eles vão ficar com o Lucas Paquetá até o meio do ano, infeliz do jeito que ele está. Tem uma frase famosa dita pelo Marcos Mota, que por coincidência hoje é atual vice-presidente jurídico do Flamengo, que ele fala: quem controla o jogador, controla a operação. É por isso que eu acho, isso não é informação, que é questão de tempo do Lucas Paquetá ser contratado. Porque o Flamengo está levando na base da paciência. E tem ao lado do Flamengo o quê? A vontade do jogador, que é altíssima. Comenta imposto do Flamengo. Vocês acham que o West Ham não observa isso? Que a torcida do West Ham não está observando isso? E que o treinador do West Ham está observando isso? Se põe no lugar do treinador, Flavinho, você ia ficar escalando com frequência um jogador titular, sabendo que ele está com a cabeça em outro clube, Não, que ele não está dá. doido para ir embora? Não vai render. Então, assim, não faz sentido. Agora, até quando o West Ham vai sustentar essa situação com o Lucas Paquetá, eu não sei. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo vem atuando de forma discreta nos bastidores para viabilizar a chegada de Casemiro, volante consagrado no futebol mundial e dono de um currículo vitorioso. O jogador já deixou claro publicamente que não pretende seguir no Manchester, devendo apenas cumprir os 4 meses finais de contrato antes de ficar livre no mercado, situação que despertou o interesse rubro-negro. Dentro do clube, a possibilidade de contratar um atleta desse porte sem custos de transferência é tratada como uma oportunidade rara e estratégica. A diretoria entende que Casemiro poderia acrescentar muito ao elenco, principalmente em termos de liderança, experiência internacional e qualidade técnica, elevando o nível do meio-campo do Flamengo para disputas decisivas tanto no cenário nacional quanto no internacional. Um fator considerado determinante para o avanço das conversas é a influência de Filipe Luís. O atual técnico rubro-negro conhece bem Casemiro, possui uma relação de respeito com o jogador e é visto como peça-chave para apresentar o projeto esportivo do clube, deixando claro o papel central que o volante teria na equipe. A proposta em estudo prevê um contrato de 2 anos, com a possibilidade de extensão por mais um, condicionada ao cumprimento de metas físicas, técnicas e esportivas. A diretoria avalia que esse formato equilibra a ambição esportiva com responsabilidade financeira. Mesmo em uma fase mais madura da carreira, o Flamengo acredita que Casemiro ainda tem muito a contribuir, especialmente em um ambiente no qual poderia ser protagonista e referência para os atletas mais jovens. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Danilo, será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.